Olá, o papo de hoje é sobre escrituras de lápide. Coisa estranha, mas vamos lá. Meu nome é Nilbo Nogueira e eu gostaria de levá-lo a uma reflexão sobre o que será que seus alunos escreveriam na sua lápide. E aí eu gostaria só de brincar um pouco com o tema e falar que existem vários tipos de escrituras em lápides, né? Por exemplo, existem escrituras em viciados em computadores. E tá lá na lápide um computador da pessoa. Existe escrituras de lápides que são viciados em internet e na hora que ele está lá dentro, né, provavelmente vai aparecer que ele está offline. Existem escrituras de viciados em sanduíche McDonald's. Então tá lá o símbolo do McDonald's. Achei tudo muito gostoso. Existe escrituras cômicas, né? Por exemplo, escritura da lápide da sogra, né? Então vamos lá, Senhor, receba a minha querida sogra Maria Gertrudes. Espero que o Senhor receba com a mesma alegria que te envio. É uma possibilidade também. Existe lápide do sem noção. Então, tipo assim, aqui jaz o Zé, que acendeu um fósforo para ver se o tambor tinha gasolina e tinha. Mas, na realidade, o que eu quero saber é o seguinte: o que será que o seu aluno escreveria na sua lápide? Será que ele teria alguma mensagem especial para você? Será que você foi especial a ponto de ele colocar alguma coisa que marcasse ali na sua lápide? Então, normalmente a gente vai lembrar de professores que mexeram com as nossas emoções, de alguma forma, positiva ou negativa. Dificilmente, por exemplo, a gente vai lembrar daquele professor água de salsicha. O que é o professor água de salsicha? É aquela... Bom, o que é água de salsicha? Não é aquele negócio amarelo que não serve para nada. Você cozinha salsicha, não serve depois para fazer massa de coxinha, não serve para fazer recheio, não serve para fazer nada, né? Uma água amarela que não serve para nada. Então, dificilmente aquele professor água de salsicha a gente vai lembrar. Que é aquele cara que não fez a diferença para nada, nem para o bem nem para o mal, tá ok? Mas a gente vai acabar lembrando de professores, por exemplo, que de alguma maneira nos traumatizaram, né? Ou eles colocaram a gente de castigo, ou eles brigaram com a gente, ou perante toda a sala nos chamou de burro, qualquer coisa do tipo que traumatize, a gente vai acabar lembrando desse professor. Por quê? Na realidade, quando nós somos pequenos, a gente não sabe lidar muito bem com essas emoções de forma positiva, né? E as pessoas que estão ao nosso redor têm uma certa influência. Então, o pai, a mãe, a avó, a empregada, a professora, e de alguma maneira o que eles falam acabam programando a nossa mente, né? E de uma maneira ou outra, a gente não sabendo lidar com isso, a nossa mente fica como se fosse um reservatório, a gente vai guardando aquilo e aquilo acaba ficando no nosso subconsciente. E isso lá na frente a gente, de alguma maneira, isso vai aparecer. Por exemplo, fizeram uma pesquisa, bem informal, mas era uma pesquisa, que perguntava o seguinte: quais são os 3 maiores medos que você sente? Em terceiro lugar apareceu medo de bicho. Insetos, aranha, barata, escorpião, cobra, coisas do tipo. Em segundo lugar, apareceu medo de ficar doente e não poder prover a família. E em primeiro lugar, ficou falar em público. Olha que engraçado, falar em público é um dos maiores medos das pessoas. E até nós, professores, temos esse medo, né? Se você fala bem lá para 30, 40, 50 alunos é uma coisa. Agora, sobe num palco e olha para 2.000 pessoas com o microfone na mão. Mudou o esquema. Eu sou palestrante. A hora que eu ligo essa câmera aqui para falar, travei. Quer dizer, então a gente também tem as nossas travas aí. E aí nesse estudo, nessa pesquisa, chegaram à conclusão do quê? Que normalmente esse medo de não falar em público veio lá atrás, quando os nossos pais ou a professora falava: fica quieto, menino, cala a boca, menino, não fala, menino, para de falar, menino.
O tempo inteiro eles foram programando as nossas mentes para não falar, fica quieto, não fale, não fale, não fale. Entendeu? Então isso ficou no nosso inconsciente, né, no nosso subconsciente, e de alguma maneira isso nos trava para falar em público, ok? Mas isso é só uma observação aí. Uma outra lembrança que a gente vai ter também dos nossos professores é normalmente aqueles professores que de alguma maneira trabalharam com a questão da afetividade. Foram aqueles professores que sentaram do nosso lado, né? Pegaram na nossa mão, ensinaram mesmo, com toda atenção, com todo carinho, com todo cuidado. Esse professor, de alguma maneira, nós também vamos lembrar deles. Professores que fizeram atividades extraordinárias, né? Professores que trabalharam com projetos fantásticos, professores que a aula era bem ativa, que eu podia levantar, participar. Esses também são professores que a gente acaba lembrando, né? Agora, o mais importante de tudo é que de alguma maneira a gente possa ser lembrado como um professor que fez a diferença na minha vida, ok? Porque negativamente, talvez ele não tenha feito diferença nenhuma, mas positivamente ele pode ter sido o cara que me incentivou, que, né, me carregou em algum momento e falou, agora vai, né? E esse incentivo deixa marcas na minha vida, que eu vou levar pro resto da minha vida mesmo, tá? Agora, quais são os possíveis caminhos, né, que a gente pode ser lembrado dessa forma, como um professor que fez a diferença na nossa vida? Existem várias alternativas, é óbvio, mas uma delas é você conseguir trabalhar na sua aula atendendo os diferentes canais de percepção. Por quê? Porque aí você vai atingir os diferentes estilos de aprendizagens dos seus diferentes alunos. Por quê? Porque cada um aprende de forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho alunos que são auditivos. É o cara que tem que ouvir para aprender. Não adianta, sabe, você ficar mostrando desenho, fotografia. Não adianta. Ele tem que ouvir, né? Então esse cara precisa de explicações orais, ele precisa de conversar, ele precisa de música, ele precisa de respostas, ele precisa de trabalho em grupo, porque daí tá todo mundo falando, né? É o cara que só vai aprender melhor pelo canal auditivo. O aprendiz auditivo normalmente é o seguinte, ele lê um livro, mas não basta ler o livro. Depois que ele lê o livro, ele chega pro coleguinha, você leu também? O que você achou? Conta pra mim. Ele precisa ouvir sobre aquele livro que ele já leu, mas ele precisa ouvir para poder entender melhor, tá? O auditivo é aquele cara que na fila do banco ele não vai ficar quieto. Ele já vai cutucar o cara da frente e vai começar a falar. Ele precisa ouvir alguém ali falando, conversando com ele de alguma maneira. Você está conversando com um auditivo, ele fala, ok, tô te ouvindo. Pode falar, tô te ouvindo. Ele fica falando, ele repete isso. O auditivo é aquele cara que pega o telefone e quando você atende, ele não fala alô, ele fala escuta aqui. Escuta aqui. Veja, é bem típico isso de auditivo. Então repare, você deve ter alunos na sua sala, né, que demonstram esse tipo de comportamento. Consequentemente, eles precisam, né, de uma aula mais voltada para esse tipo de aprendizagem, tá? Agora, existem os visuais. Eu particularmente sou extremamente visual, né? Eu preciso ver para aprender. Eu preciso de imagem, eu preciso de vídeo, de mural, de ilustrações, eu preciso de mapas. Eu preciso enxergar alguma coisa visual, senão eu não consigo aprender, tá? Se você me convidar para ir no final de semana na sua casa, no churrasco. Então, Nilbo, olha só, quando você chegar na terceira, você vira à direita, passa 3 semáforos, aí você vai virar à esquerda, conta mais 2 ruas de... Não vou no churrasco, já me perdi. Faz um mapa para mim. Se você me der um mapa, perfeito, aí eu vou. Eu consigo ir, porque eu preciso disso. Se você ficar falando, eu não vou conseguir aprender, eu não vou decorar o caminho. Mas com o mapa eu vou saber ler e chego lá, tá ok? Um outro hábito que os visuais têm, e eu tenho muito esse hábito também, é assim, ó, tipo... Gente, ó, presta atenção. Vamos ver o que ele tem para falar. Repararam? Vamos ver.
o que ele tem para falar. Quer dizer, eu tenho que ouvir, não é ver. Mas a gente fala dessa forma, vamos ver o que ele tem para falar. Porque é a característica do visual, já que o mundo, né, gira em torno dessa experiência visual que ele tem. O próximo, terceiro, seria o sinestésico, né? O sinestésico é aquele cara que precisa dançar, tocar, construir, criar, precisa fazer, precisa cheirar, ele precisa experimentar, tá? Não adianta você ficar falando para ele que, sabe, ele não vai entender. Ele precisa tocar, ele precisa de alguma maneira mexer nas coisas, experimentar as coisas para poder entender, né? E ele normalmente está em movimento na sala de aula. Então, às vezes, a gente escuta assim professores falando, nossa, João Henrique é hiperativo. Às vezes não é hiperativo, gente. Às vezes ele é sinestésico, ele não consegue ficar na carteira dele, ele precisa ir lá, sabe? Ele não consegue falar pro colega do lado, empresta a borracha, ele tem que levantar, ir lá, pôr a mão, né, nas costas do colega para pedir a borracha, e aí pega a borracha, ele precisa desse movimento, tá? Uma característica dos sinestésicos é que se ele encontra alguém, ele não fala oi, boa tarde. Não, ele já dá a mão e aí depois ele já abraça e se deixar ele já beijou, tá ok? Ele precisa desse contato. Então veja, o que significa isso? Se a gente tiver uma aula preparada só para um tipo de canal, e normalmente é para o canal auditivo, né? Porque a gente vai lá na frente, fala, né? Que beleza, olha só, todos os auditivos aprenderam com a sua aula, mas os visuais e os sinestésicos estão entediados ali sem entender absolutamente nada. Isso significa dizer o quê? Que eu preciso ter uma aula onde eu contemple, né, atividades para esses três tipos de canais: visual, o auditivo e o sinestésico. Ok? Quanto aos nossos conteúdos, né, que a gente trabalha em sala de aula, não todos, mas uma boa parte deles são bem descontextualizados do dia a dia do aluno, né? Muitos deles não têm nenhuma função prática. Professor, para que eu vou usar isso? É porque vai cair no vestibular, né? E eu não sei explicar, às vezes, por que ele tem que aprender aquilo lá, porque aquela regra é importante, né? E às vezes eu faço situações, ou crio situações, ou exemplifico de forma bem descontextualizada. Por exemplo, vou falar sobre poluição agora de rio. E aí vou pegar como exemplo a poluição do rio Sena, que depois de tanto trabalhar, o rio Sena está totalmente despoluído. Gente, a hora que você falou para uma criança de 8, 9 anos do rio Sena, na cabeça dele, o que ele deve lembrar é do Senna, né, piloto de Fórmula 1 que já morreu e que não é nem da época dele, entendeu? Então, quer dizer, totalmente fora da sua realidade. Eu lembro de um exemplo que aconteceu comigo. Um dia eu estava na sala de aula, né, pré-adolescente, etc., e sem querer nada com a vida, e chega o professor de matemática e me fala o seguinte para a turma: olha, hoje eu vou explicar uma fórmula que vai resolver o problema da vida de vocês. Interessante, né? Uma fórmula que vai resolver um problema da nossa vida. Primeiro, que eu não tinha nenhum problema para resolver. Segundo, ele quis colocar um problema na minha vida que eu não tinha e quis me dar uma fórmula para resolver o problema que eu não tinha. Legal, mas vamos lá ouvir o que ele tem para falar. E ele começou a falar sobre a equação de segundo grau e de repente ele deu o seguinte exemplo: olha, quando vocês forem calcular a curva parabólica de uma projeção de um míssil, gente, a hora que ele falou projeção de míssil, na hora eu desliguei da tomada. Porque na minha cabeça veio o seguinte: para que eu vou calcular a trajetória de um míssil? Para matar alguém? Eu não quero matar ninguém. Se essa fórmula serve para isso, tô fora, eu não quero ela, ok? Veja, faltou na realidade, eu sei, matemáticos, né, se estiverem me ouvindo, eu sei que deve existir outros exemplos, porém, na realidade, o exemplo que ele deu naquele momento era totalmente descontextualizado. Eu não me interessei por aquilo lá e acabei, sinceramente, não aprendendo dessa equação de segundo grau. Uma outra situação também, que depois no ensino médio eu aprendi em física, né? E o professor dava esse exemplo, e eu já vi esse exemplo, até hoje ainda eu vejo
esse tipo de exemplo, que é o seguinte: suba num prédio de 20 andares, pegue uma bolinha de aço, jogue para calcular a queda livre. Gente, alguém já subiu num prédio de 20 andares e jogou uma bolinha? Acho que nem o professor de física fez isso na vida. E que perigo, né? Jogar uma bolinha de aço lá de cima de um prédio de 20 andares. Imagina se estiver passando alguém aqui embaixo, vai cair na cabeça e vai matar o cara. Quer dizer, não tem sentido esse tipo de exemplo como exemplo para queda livre, tá ok? Na realidade, se eu quiser trabalhar com exemplos, eu tenho que buscar coisas mais do cotidiano do meu aluno. Por exemplo, eu quero falar sobre medidas, quero falar sobre ângulo, ok. Vou fazer a construção de uma pipa, ou, dependendo do estado, chama de papagaio, né? Porque a criança sabe empinar, sabe fazer isso daí. E olha que legal, ele tem um conhecimento que não é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento social. Por exemplo, ele faz a pipa, ele começa a empinar, a pipa começa a ficar tombada de um lado. Se você perguntar para ele, você sabe resolver esse problema? Na hora ele vai lá e resolve. Ele pega um pedaço de papel, coloca do lado oposto ao que ela está tombando, equilibrou e ele solta a pipa e empina. Ele não sabe o que ele fez conceitualmente, mas ele sabe de uma maneira social resolver um problema, tá ok? Então, na realidade, o que eu posso fazer? Vamos lá, vamos construir pipa em sala de aula, tá ok? Faça as medidas, olha, tem que ser medidas precisas, porque se as medidas não for precisas, a pipa pode tombar para um lado. Se o ângulo não for um ângulo perfeito, né, exatamente correto, a pipa pode inclinar para um lado. E aí construo com eles pipas com medidas corretas e sem medidas corretas. E vou para o pátio da escola. Vou empinar essa pipa com eles. Nossa, mas a coordenadora vai achar que eu sou louco, que eu estou matando aula. Explica para ela o que é que você está fazendo, tá bom? Quer dizer, na realidade é alguma coisa que você consegue trabalhar o seu conteúdo, mas consegue de alguma maneira mostrar na vida do aluno alguma coisa prática, para que serve aquilo. Porque hoje às vezes ele não aprende porque ele não sabe para que ele vai usar. Ele simplesmente decora aquilo porque na prova ele vai ser cobrado daquilo lá, ok? Ainda, uma outra alternativa para ser lembrado pelos meus alunos, fazer a diferença para os meus alunos, é trabalhar um pouco mais de forma procedimental, né? O trabalho procedimental está relacionado a um saber fazer. Então, quanto mais atividades eu der para o meu aluno fazer, mais ele aprende sobre aquele determinado conceito, né? E aí é importante que a gente trabalhe, né, e com a realidade do aluno, né? De tal maneira que ele consiga usar esse conhecimento que ele está adquirindo agora, ou que ele está buscando, ou que ele está construindo agora, para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, em projetos isso acontece muito, né? Conceitualmente você fala para ele não entendeu muito bem para que serve aquilo lá, mas de repente no projeto ele é obrigado a utilizar aquele conceito no procedimento. E aí então aquele conceito passou a ter uma função para ele. E olha que legal, isso deixa marcas, né? Esse professor é o cara que fala coisas e que a gente faz as coisas com ele. E uma outra grande diferença que pode fazer você ser lembrado, no caso positivamente para os seus alunos, e efetivamente fazer a diferença na vida dele, de tal maneira que eles construam, né, uma frase bonita no futuro, lá na sua lápide, né, é trabalhar com o campo emocional, né, trabalhar as questões da educação emocional. Porém, essa questão de educação emocional eu vou deixar por um próximo vídeo e termino aqui esse vídeo de hoje falando sobre o que será que seus alunos vão escrever na sua lápide. Um abraço, até o próximo vídeo.